Sim. Mas o evento que foi decisivo, Eric, nós já tínhamos nosso filho Eric, depois a minha esposa teve uma outra gestação, que é uma gestação chamada anembrionada, ou seja, ela tinha características de mulher grávida, mas por alguma falha genética não desenvolveu o bebê. Precisou fazer aquele procedimento de curetagem, né? Procedimento bem invasivo para a mulher. Passou 1 ou 2 anos, a mulher engravidou de novo. E aí, quando ela tinha cerca de 6 meses, mais ou menos, ela sentiu alguns desconfortos anormais, fomos procurar ajuda, assistência médica, e aí disseram que tinha pouco líquido amniótico na bolsa. E a médica disse, olha, isso é muito grave, a gente precisa investigar. Tantas investigações, a gente foi numa médica que era especialista no feto, medicina fetal era a especialidade dela, e ela concluiu que o bebê tinha alguns problemas de saúde graves. Então ali a gente começou a questionar algumas coisas. Naquele momento difícil a gente começou realmente a se perguntar, né? Será que existia um Deus que se importava? O que estava acontecendo? Aí nos últimos exames, numa ecografia, que é aquela ecografia morfológica que a gente consegue ver os órgãos, os detalhes internos do bebê, a gente descobriu que o nosso filho ele tinha um rim apenas, e esse rim ele não funcionava. Caraca. Não funcionava, era um rim policístico, eles falavam que não funcionava, e depois de um outro exame nós descobrimos que ele não tinha bexiga. Caraca. E a médica, ela, muito bem intencionada, porque era uma pessoa boa, mas assim, uma pessoa que não tinha os valores que a gente, aos poucos, estávamos começando a implementar na vida. Ela disse, olha, eu consigo aqui falar com o juiz, a gente consegue alguma coisa, talvez, porque o caso de vocês é para aborto, o bebê não tem chance de sobreviver. E aí, nesse momento, a gente fazendo esses questionamentos, tinha um amigo no meu trabalho que era um adventista, e aí eles começaram a orar, começaram a me incentivar, e esse meu amigo começou a me incentivar muito através dos fatos, né? Aí ele me apresentou o Rodrigo Silva, o programa Evidências. Sim. Ali a gente começou a fazer um estudo bíblico em casa, bem nesse momento que a esposa estava grávida e a gente estava passando por tudo isso. Já sabia de todas essas notícias. Já sabia de tudo isso. E nós fazemos um estudo bíblico e a gente começou a ter essa certeza de que existia um Deus e que estava cuidando de tudo. Tanto que quando a doutora falou, se vocês quiserem, vocês podem tentar algum procedimento abortivo, alguma coisa assim, a gente disse, não, doutora, se Deus nos deu, que Ele tire. Chegou a esse ponto. Então, ali foi alicerçando aos poucos a nossa fé, mas foi um momento bem delicado, Cara, bem difícil. e veio bem na hora, assim, né? Bem na hora, acho que mais difícil da vida de vocês foi quando vocês tiveram talvez um contato mais intenso, né? Que seu sogro já vinha ali tentando fazer alguma coisa, aquilo ali já foi abrindo algumas portas. Isso. Mas o momento mais difícil foi quando, de fato, vocês também se abriram um pouco mais e passaram a também querer buscar, né? Porque senão vocês não teriam aceitado assistir vídeo, estudo, nada desse tipo. Exatamente. E aí a continuidade disso foi que aos 8 meses, um pouco antes da fase ali normal da criança nascer, que é os 9 meses, né, normalmente, aí a esposa sentiu as dores do parto. E aí a gente correu para o hospital, e a gente sabia, a médica disse, olha, o bebê de vocês ele vai nascer e provavelmente ele não vai nem chorar, porque ele, por conta do pouco líquido amniótico que ele tinha na bolsa, o pulmão dele não desenvolveu como deveria desenvolver. Então era um pulmão pequenininho. Aí depois a gente descobriu que ele tinha uma síndrome chamada síndrome de Potter, é o nome dessa síndrome. E aí ele nasceu, né, no parto normal, foi um parto que a gente diz a seco, porque não tinha líquido, então eu assisti o parto, a esposa sofreu demais ali, e nasceu e chorou, e aquilo para nós foi um milagre. Foi um milagre já, né, de a gente ouvir ali o chorinho dele. Caraca. Mas imediatamente já correram para a UTI neonatal, né, para fazer os procedimentos, e ali começaram momentos de aflição assim na nossa vida. E tipo, vocês foram para a parte do parto já sabendo de tudo, que não tinha isso, o bebê não tinha aquilo e não iria chorar. Sim. Mesmo assim, vocês foram porque vocês confiaram assim que, pô, Deus está deixando a gente passar por tudo isso, vamos até o final, assim, né? E aí depois a criança ali acabou chorando, né? Para quem não iria chorar, ele chorou. E depois teve a continuação da... É o seu filho? Não. Ah, tá. Então depois a gente tenta voltar para essa parte. Sim. Mas, cara, nossa, deve ser muito difícil. Eu nunca passei por nada perto disso, assim. É difícil, Eric, mas como Deus ele age, né? Porque foi nesse momento, de fato, assim, mais difícil, e foi um momento da nossa vida, fazem 10 anos que nós estamos na igreja. Foi ali que foi um momento assim que a gente sentiu a presença de Deus de uma forma assim tremenda,
A gente sentiu que ele estava cuidando de tudo, sabe? Eu sempre falo que Deus tem um jeito muito único de encontrar as pessoas, muito único. Comigo foi algo muito nada a ver. Conheci um cara na empresa, o cara queria abrir um negócio, a gente conversou, vamos abrir, só que depois ele me contou que o único objetivo dele era me levar para Cristo, e nisso eu fui para abrir a empresa com o cara, a empresa não deu certo, o cara acabou me apresentando a cunhada dele, que hoje é a minha esposa, eu virei muito amigo dele, cara, me firmei na igreja, e foi de um jeito totalmente nada a ver, assim. Mas é justamente, né? Deus, ele trabalha de uma forma customizada com cada um. Customizada, exatamente. Isso que é muito, muito legal, cara. Muito legal. Já que você falou nisso, cara, termine de contar a história. Como é que foi? Você tinha parado ali na parte que pegaram a criança e levaram. Sim. Levaram para UTI neonatal e eu lembro que os médicos disseram, olha, a gente vai cuidar aqui da esposa, vai e acompanha eles. Imagina, eu já com aquela tensão toda, com aquele medo todo, que a gente já estava meses tendo aquele medo do que poderia acontecer e tal. Aí eu lembro que quando eu abri assim, a saída do centro obstétrico ali, eu encontrei a minha mãe. E a minha mãe, o que está acontecendo? E a minha mãe fazem uns 9 anos que ela faleceu. Eu encontrei ela, nós fomos juntos, assim, eu lembro, Eric, de a gente, à distância, acompanhando, assim, a incubadora, uns 3 ou 4 médicos levando o nosso bebê, e em algum momento, depois a gente descobriu, parece que saiu um caninho do respirador dele, e os médicos começaram a abrir e começaram a fazer uma manobra ali, que foram momentos, assim, muito difíceis. Caraca, a gente começou a chorar, eu e a minha mãe. E a minha mãe, naquele momento, né, da simplicidade, do jeito dela, começava a falar com Deus, para que Deus cuidasse de tudo e tal. Aí, no fim, eles conseguiram estabilizar e levaram para a UTI neonatal. E como ele tinha esse problema no pulmão, a gente, cada vez que eu ia vê-lo, a gente percebia que o equipamento, a máquina ali, que, enfim, dava o oxigênio para ele, ela estava com a capacidade cada vez mais alta. Então, uma hora a gente foi e tinha 40%, depois foi 50%, 55% e fomentando. Momentos assim de 90%, ou seja, o bebê já não estava conseguindo respirar por si só. Aí as médicas me chamaram e disseram, a situação é delicada demais, você já sabia disso quando vocês descobriram esse problema, e nós sabemos a dificuldade. Aí as médicas falaram, vai para casa, descansa, toma um banho e depois você volta. E fui para casa e em casa acontece aquilo que a gente não espera que aconteça. Quando ligam para nós do hospital. Aí ligaram para mim do hospital e falaram, Marcelo, a gente precisa que você venha para o hospital. A Erika estava lá ainda? A Erika estava no hospital ainda. A gente precisa que você venha no hospital. E aí eu já saí atucanado de casa e falei, meu Deus, o que vai acontecer? Mas a gente não avisa, né? A gente fica naquela agonia, mas já imaginando o que eles vão falar. Daí cheguei exatamente onde ele estava, os médicos disseram, olha Marcelo, a gente tentou de tudo. Tudo que a ciência tinha, que a medicina tinha para proporcionar, para que a gente pudesse reverter essa situação, mas a gente não conseguiu. E o filho de vocês descansou. Nossa. Aquilo foi um momento, assim, muito doído. Ela me levou até a incubadora onde ele estava. E, assim, para depois quem quiser pesquisar, a síndrome de Potter, ela tem a característica de que, como tem pouco líquido amniótico, o útero da mãe acaba apertando a criança, ela nasce enrugadinha. Mas o nosso, ele não, ele nasceu perfeito. Eu olhava para ele, era uma criança perfeita. Mas olhar ele perfeito, mas já a coloração, e olhar assim, ver que ele já não tinha vida, aquilo foi terrível. Aí eu saí dali chorando e a minha esposa veio logo em seguida. Minha esposa já se recuperou muito rápido da cirurgia e ela quis pegar ele no colo, ela foi com o meu sogro e foram momentos assim que eu não consegui ficar perto. E sabe, Eric, eu digo assim que, como você falou, Deus ele tem uma forma customizada de tratar cada um de nós. E Deus nos deu uma força tremenda para a gente enfrentar cada um daqueles momentos que, assim, é sobrenatural. Depois, né, Deus me deu tanta força que, por exemplo, para comprar o caixãozinho dele eu fui sozinho. Coisa que eu não imaginava. Quando ela estava grávida, eu pensava na possibilidade de perder, na hora eu chorava e me desesperava, falava, Senhor, não tem condições de eu suportar um negócio desse. Deus deu a força que a gente precisava. Eu lembro que eu fui lá, eu comprei o caixãozinho dele. Como ele era recém-nascido, a gente poderia ou não contratar uma funerária. A gente optou por não contratar. Aí a minha esposa e a minha irmã foram para o hospital. Elas colocaram a roupinha que ele sairia do hospital. Elas colocaram ele no caixãozinho e a gente levou no nosso carro. E a gente, como era um momento
muito dolorida, a gente não queria assim... A gente tentou fazer uma cerimônia um pouco mais reservada, para alguns familiares a gente não queria assim, para não, né, revisitar aquilo tudo, explicar para todo mundo, alimentar cada vez mais. E eu lembro da cena de nós chegando no hospital lá no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, perto de Porto Alegre, e a gente descendo do carro e eu segurando o caixãozinho, assim. Caraca, e os familiares ainda foram bastante familiares. E as pessoas, não tem como não se comover, né? Nossa, velho. Mas assim, Eric, olha, voltando um pouquinho antes de nós chegarmos no cemitério. Como nós estávamos estudando a Bíblia e nós estávamos convencidos, e Deus já tinha mostrado que a Igreja Adventista era uma igreja que a gente deveria seguir ali naquela direção, a gente queria, obviamente, um pastor adventista para conduzir a cerimônia. E aí eu saí de carro com a minha irmã, fui na única igreja adventista que eu conhecia, domingo de manhã, fechado. Continuei o caminho. Eu precisava, por exemplo, dobrar à direita para ir para casa e algo me impeliu a continuar reto. Eu estava com a minha irmã e eu falei, não, eu vou continuar reto. E encontrei mais uma igreja adventista, num domingo pela manhã. Aí entrei na igreja, todo assim, desconfiado, perdido, ainda não tinha entrado na igreja adventista. E me recebeu um jovem líder de desbravador. Ele falou, Marcelo, eu tenho contato do pastor, eu vou mandar para você. Então, para essa cerimônia, a gente teve a presença de um pastor adventista. E naquele momento, agora voltando à questão da cerimônia fúnebre, ali com os poucos familiares, o nome do nosso filho era Vitório, a gente ali naquele momento, e é uma coisa assim que é difícil até para mim, né? Eu que vivi aquilo, é difícil até de explicar. Sim. Mas a gente sentiu naquele dia, o pastor pregando, o pastor falando, a gente sentiu uma paz naquele dia, Eric, que não tem explicação. A gente pode dizer, e a gente se utiliza às vezes para dizer, olha, Deus existe por conta da natureza, por conta dos astros, a posição. A gente tem essas explicações na ponta da língua. Mas nada como você dizer assim, ó, eu conheço Jesus porque eu senti a presença dele de uma forma que não tem dúvidas. Não tem como explicar de jeito nenhum. Tem como explicar. A gente sentiu, e parece uma coisa contraditória, no momento mais difícil, no momento que a gente estava mais machucado. Tá muito desesperador, assim. Desesperadora a situação. E a gente sentiu uma paz, a gente sentiu Jesus assim nos abraçando. Que massa, cara. E assim, foi uma coisa maravilhosa. E aquele dia eu tive certeza que Jesus, assim aquela certeza visível. É real assim, e existe. Né? Isso é real. Eu preciso seguir nessa direção. Que legal, cara. Que massa, velho. Nossa, essa história é muito boa, velho. Porque cada um deve ter uma experiência individual com Deus, assim, onde a pessoa tenha mais a convicção de que Deus, ele de fato existe, e as experiências são únicas e individuais, assim, entendeu? E Deus, ele faz questão, cara, de que a gente perceba que ele tá ali, entendeu? Tem hora que eu falo, poxa, Senhor, o senhor faz questão mesmo, né, velho? Porque às vezes eu tento fechar os olhos, falo, não, isso aqui não. E Deus fala, não, isso aí sim, eu também estou no meio disso tudo, você precisa continuar confiando em mim e acreditando. E, cara, eu acho, assim, que depois do momento que vocês estiveram ali, acho que as coisas ficaram mais fáceis, assim, de passar por toda aquela situação ali, porque vocês vinham, digamos assim, sofrendo desde todos os diagnósticos que estavam acontecendo ali, entendeu? Então ali era tipo assim, era a última paulada que vocês poderiam levar, mas Deus entrou em ação para dizer que não precisava ser daquele jeito ali, né? De uma forma maravilhosa, Eric. E a gente pensa hoje, né? A gente tem essa convicção. E se o Vitório não tivesse vindo, estaríamos no caminho? Se o Vitório não tivesse vindo, será que nós estaríamos na igreja? Será que nós estaríamos nesse contato com Jesus? Eu penso que não. Eu penso que o Vitório, ele sobreviveu 15 horas. E eu penso que essas 15 horas, esses meses, né, de gestação, eles foram suficientes para salvar a nossa família. E o bom é que hoje vocês têm conhecimento e acreditam que vocês vão ter o filho de vocês de volta, sem né? dúvida. Isso que é muito massa, né? E Deus é tão bom, Eric, porque a gente tem essa certeza de que ele está guardado para quando Jesus voltar e os anjos vão nos entregar. Que a gente massa, tem essa certeza. Mas agora, passaram-se 2 anos. Aí a esposa sentiu alguns sintomas novamente de gravidez. Agora é o filho de vocês. Agora é o filho. Aí nós ficamos naquele momento assim, agora vai ou não vai? Porque imagina, duas vezes, né? 2 vezes a gente tinha perdido, né? Mas a gente falou, não, Deus está à frente e vai ser como Ele quiser.
E o Samuel hoje tem 9 anos, saudável, menino inteligente, menino lindo, para honra e glória de Deus. Cara. Então Deus, ele te deu... Porque talvez, se vocês tiveram o Eric, aí tentaram essas 2 vezes e não deu certo e tal, talvez vocês poderiam viver o resto da vida com esse medo, assim, né? Poxa, será que a gente vai ter outra gestação e tal? Ficasse nisso, né? E hoje o filho de vocês já tá aí correndo, aprontando, fazendo de tudo um pouco. É uma criança muito inteligente, muito educada, né? E meio que, acho que passou assim, né? Pô, a gente deu errado aquelas vezes ali, mas aqui, a gente tá de boa, deu certo e a gente vai recuperar, ter a nossa família, digamos assim, completa quando Jesus voltar. Cara, exatamente. Jesus é incrível, assim, incrível. cara. Que legal, velho. Muito massa, velho.